Aí está, bom dia pessoal, quinta-feira, 18 de junho de 2026, agora são exatamente 11 horas e 37 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos do que eu me alimento. Aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, em movimento, iniciando esse vídeo aqui numa região diferente, né? Não vou dizer aqui desconhecida, muito pelo contrário, mas que não é por hábito começar. Avenida Protásio Alves, rótula com a Avenida Manoel Elias, indo buscar meu primeiro passageiro do dia aqui nos condomínios azuis que tem aqui na Manoel Elias, para levar para Protásio Alves, na altura do bairro Chácara das Pedras. Olá, então, tô aqui porque acabei de gravar com o Maneta, o Osés, o motorista Maneta, mais um episódio do podcast Sem Pauta e Sem Vergonha. Sensacional, só para não passar batido. Que cara gente fina, que cara gente boa. Gostoso de conversar, sabe? Gostoso de conversar. Vai ao ar até no próximo dia, na próxima terça-feira, às 22 horas. Dito isso, e agora, passo ou não passo? Tem que pegar na direita, mas o ônibus está se arrastando e eu não vou conseguir passar ele até chegar no prédio. Bora lá pra cima deles e cuidar delas aí, correndo atrás do principal, que é da minha meta, pagar minhas contas e nada mais. Tudo em dobro pra ti é muito bom, né? O cara me desejou agora aqui. Desejei um bom dia, uma ótima semana. Disse tudo em dobro pra ti, tá? Te busquei. Bom, enfim, vamos lá então. Finalizando minha primeira corrida aqui na Protásio Alves, no Mercado Fante, aqui na altura do bairro Chácara das Pedras. Queria só compartilhar com vocês que hoje é dia 18. Amanhã, quando estiver vendo esse vídeo, já foi aberta a largada, né, da correria pros bancos, pras concessionárias. A dúvida que não quer calar, tá? A dúvida que não quer calar. Tu vai pro banco ou tu vai pra rodoviária? Ou pra rodoviária? Não, eu vou pro Shopping Praia de Belas. 24 pila da João Paetso pra Shopping Praia de Belas. Bom, não vai ser agora. Eu quero fazer ainda hoje. Eu quero fazer, não sei se eu vou fazer um test drive, mas eu quero pelo menos ir lá na IESA Gili. Lembra que eu falei no vídeo de ontem que eu tava com a decisão tomada? Né? Mas a gente tem tempo pra pensar ainda, né? Tem tempo pra pensar. Pensei, repensei. Daí me lembrei. Não, Daniel, te acalma. O banco tem que te aprovar ainda. O banco tem que te aprovar ainda. Mas eu quero ver as condições do Gili de qualquer maneira. É pelo menos 20 mil reais mais barato. E não é pouca coisa, vamos combinar, né? Vai baixar consideravelmente o valor da prestação. Parece que é mais econômico. E se pá, a entrega é mais rápida também. É essas dúvidas que eu quero tirar com o pessoal da Gili. Se der, se for possível, fazer um test drive também. É Josiane? Josiane? Só pra mostrar e registrar e não passar batido. Uma coisa de 3, 4 dias aqui. Sim, inverteu-se a mão, né? Inverteu-se não. Essa rua esquerda aqui, a rua Cecília Meirelles, que fica depois do Shopping Praia de Belas. Agora ela é mão única. Antes ela tinha duas mãos, né? E sempre creva um constrangimento aqui, porque o pessoal pegava e ia na contramão pra chegar lá na frente rapidinho. E sempre dava um enrosco, que o pessoal vinha pela Praia de Belas, queria pegar, acessava aqui à esquerda, pra depois pegar a Borges de Medeiros. Sempre dava uns enroscos aqui. E coisa desde o final de semana, né? Que foi resolvido essa questão, entre aspas, foi alterada essa questão. E agora a rua Cecília Meirelles está mão única no sentido Borges de Medeiros, Praia de Belas, meio-dia 14. Vamos pra Cachucha? Ouvinte Cláudio Moreira. Vamos pra Cachucha? Mas antes eu queria destrinchar com vocês aqui uma situação
Nota 1 com estrelinhas. Nota 1 com gosto e com raiva. Não vou dizer que eu caí numa pegadinha, porque não foi pegadinha. Foi má fé, entre aspas. Má fé é muito forte, na verdade, né? Mas ela não fez de propósito. Uma viagem com parada. Peguei uma senhora ali na Lajeado para trazer para o Hospital Independência. Beleza, deve ter ido trabalhar. Agora são 10h10. De fato ela estava vindo trabalhar. Ah, tudo certo. Cheguei lá, tava ela. É a filhinha dela, coisa mais querida. Então 5, 6 anos de idade. Toda arrumadinha pra escola e tal. Que estranho, né? Não deve ser essa senhora com essa criança indo pro Hospital Independência. Porque aqui é um hospital de pronto-socorro e de queimado, se eu não me engano. Posso estar enganado. Aí veio ela, baixei o vidro, fulano, era assim isso. De repente ela marcou errado. Daí eu iniciei a corrida, Hospital de Independência. Mas tu anda 2 quadrinhas aqui, ó, e vai aqui na frente, não sei o que, e tu quebra a esquerda que eu vou deixar na escolinha. Eu olhei assim, sem vergonha, safadinho. Não colocou a parada. A senhora sabe que nesse caso a senhora precisa colocar uma parada? Ah, pois é, porque não sei o que, porque é muito rápido. Pois é, senhora, mesmo que seja rápido, que seja 10 segundos, eu vou sair 2 quadras fora do meu roteiro. A senhora sabe que o estagiário pode interpretar que eu tô fazendo isso de má fé? Não, porque não sei o que, porque eu sempre faço isso, peço o motorista, o pessoal me leva. Daí eu fiquei pensando, mas que vontade de mandar ele descer, sabe? Que vontade de mandar ele descer com gosto, com força. Respirei fundo, pensei, não vai me doer, não vai me custar nada. São 2 quadrinhas. Fiz a corrida, larguei a moça. Ela realmente foi super rápida, não demorou 30 segundos pra largar a criança com o porteiro. E depois veio quietinha na vibe dela durante toda a viagem. Tudo certo, nada resolvido, mas nota 1 com estrelinhas, só pra não passar batido. Ó, o gordo lá é foda. Ai, gordo lá é foda. 15 para as 2 da tarde, tô aqui da Cachucha, larguei a senhora aqui no... Acho que deve ter vindo visitar algum parente num lar de idosos, né? E agora, José. Tô aqui bem no comecinho da Cachucha. Essa aqui é a Avenida Flores da Cunha, a faixa, né? E eu vou me arrastar um pouquinho, passar no Comfort aqui. Aliás, todas as corridas que eu fiz hoje foram Comfort. Nada demais, é verdade. Nada demais, é verdade. E eu preciso mijar como se não houvesse amanhã. E daí se deve ter... Ó, tocou. Gravataí, Morada do Vale. Vamos fazer ele. Depois depois eu passo raiva lá na Morada do Vale. Hoje é o dia. Fazia tempo, sabia? Que fazia tempo que eu não dava nota 1 para passageiro. Fazia tempo mesmo. Segundo hoje, em 7 corridas. Não é aquela senhora que eu citei antes lá, que se fez de maluca pra passar bem. E agora o gurizão deixou esperando por 2 segundos que eu fiz a corrida pra ele. Alerta para cenas repugnantes. Água na boca. Que delícia, caras. É pra isso que eu vivo. Agora são 2h08. Tô aqui no posto La Corunha, na faixa da Morada do Vale aqui. José Bonalume, eu acho que é esse o nome da avenida, né? José, exatamente. José Bonalume. Quase no entroncamento ali com a Dorival. Morada do Vale 3 aqui. Dando no meio. O aplicativo continua ligado, só no Comfort. E vou esperar um pouquinho. Enquanto eu almoço, o aplicativo continua assim. Depois ligamos o X para aguardar o principal passageiro do dia, o próximo. 10 minutos depois de almoçar, direcionei para Porto Alegre para tentar forçar a barra. Recusei umas 15h30, 7h30. E tocou uma 30 pilinhas aqui. Ah, podia ter ido por ali, né?
Vou fazer isso aqui. Tem um corte aqui da avenida, ó. Eu tenho que pegar a esquerda na 020 e o corte é pra cá, ó. É aquela coisa, né? O cara não tá acostumado com a cidade, não sabe as manhas. Por exemplo, se eu soubesse, se eu tivesse em Porto Alegre, esse tipo de coisa eu já sei. Aqui não é todo dia que eu venho, né? Então o cara perde as referências, não tem as referências na verdade. Enfim, buscar aqui na Avenida dos Estados, não sei onde é isso. Se fosse em Porto Alegre eu saberia. Avenida dos Estados, para levar lá pro Jardim Europa, no meio das almofadas de Porto Alegre. Feito então. Deixei a senhora que eu tô na cidade de Gravataí, ali no condomínio da Jardim Europa, e no próprio condomínio, no mesmo condomínio, tô com espera para vir aqui para 24 de outubro, só vender a corrida, mais 15 pila na cola. E agora tô indo buscar o Peter aqui na Mariante para levar lá pro DC, eu acho. O DC ou o Instituto Caldeira. E se tudo der certo com essa viagem, na sequência eu vou dar um pulo ali na IESA para dar uma espiada no Gili. Daí sim, tomar minha decisão em relação ao Udolf versus Gili, né? O Spark eu descartei desde sempre. E o Gili sempre foi meu preferido. Só não estava resolvido porque ele não estava no Comfort, agora tá. Só que daí nesse meio tempo eu acabei conhecendo pessoalmente o Dolph, me apaixonei por ele. Mas agora temos que ser racional, né? Então na sequência, se o Peter embarcar, tudo der certo com a corrida, eu vou ali na IESA. Vamos ver se consigo dar uma volta no carro, mas sinceramente isso de menos. Se eu não conseguir dar uma volta hoje, isso não é um problema, porque o importante é saber preço, né? O mais importante é o preço. Também em relação a preço de manutenção, enfim, essas coisas. E pelo que eu tô vendo aí, informações que vêm atravessadas de todos os lados, eles são aqui, ó, eles são muito semelhantes em vários quesitos. Porém, na nota fiscal, o Gili tá pelo menos 22 mil reais mais barato que o Dolphin. Então isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. O detalhe mais importante neste momento é que o Dolphin ainda está no Black, né? Até o final do ano que vem. Mas isso não é relevante na minha decisão, porque eu já falei isso em algumas oportunidades. Eu acho que Black exclusivo não faz diferença. Black é bom para somar, ok, beleza. Para agregar, mas tu não consegue, na minha opinião, tá? Lembrando, desde 2018 ou 2019 que eu não faço Uber Black. Não lembro qual foi a última vez. É um outro cenário, era uma outra aplicativa, tudo era diferente. Tudo era diferente. E já naquela época o Black sozinho não se mantinha. Eu era obrigado a fazer Cabify e 99 Pop para fazer minhas metas na X também. Pra conseguir bater minhas metas, né? Não creio que isso tenha mudado muito, mas
Não vai ser isso que vai determinar, tá? A questão vai ser eu olhar na cara do vendedor, se for bem atendido. E daí... Porque eu tô com boas referências, o Antônio Aires e o Silveira e o Maneta hoje de manhã. O Oséias Chique, né? Todos eles me deram boas referências em relação ao Gili. E é o suficiente, eu acredito nesses caras. Tá tudo certo. Pegar aqui, tá ali o rapaz na porta, então vai rolar a corrida, vamos com certeza. Depois partiu IESA. Que vucu-vucu, tio. Mas eu sabia que ia ser assim. A tapada de motorista de aplicativo na Gili, mas tapado. Tanto que eu nem consegui deixar o carro lá, tinha desistido inclusive de fazer isso hoje. Daí rodei umas 2 quadras, achei uma vaga aqui na João Inácio. Consegui deixar o carro na loja da Volvo. Nem falei nada pros guri. Só deixei ali e fui embora. Fui lá na Gili no caso. Tá, nem pedi pra fazer test drive, tá um vucu-vucu, um monte de gente. Não vai ser isso o da fator determinante mesmo, né? Eu já resolvi. Se a Caroline me mandar a mensagem hoje que eu preciso, é Gili e é com ela. Senão amanhã eu cobro dela de novo. Vai ser Gili 117.990 contra 139.990. É isso que tá mudando, que tá decidindo. Pá, 22 mil reais de diferença. E não é pouco, né? Vamos combinar ali? Não é pouco. Eu não sei quanto que isso vai representar em parcelas, mas é 22 mil reais. É 22 mil reais. Então vamos de Gili. E depois eu chego no Antônio Aires e sugo tudo que ele puder me dizer em relação ao Gili. Porque ele tem um X2, né? Ele me explica tudo direitinho e tá tudo certo. Enquanto isso, liguei o aplicativo, peguei aqui a Ceará, tô me movimentando em direção ao Travesseiro. São 4h15 da tarde. Agora tem que fazer minhas contas, sabe pra quê, pessoal? Eu querendo comprar um carro sem saber se o banco vai me aprovar e ainda não tenho dinheiro para pagar o aluguel do Moisés. E só ver quanto falta. É assim que estamos. E qual motorista aplicativo que não tá assim, né? Que tá vendendo a janta para tomar o café da manhã? Quem? Quem não tá assim? Né? Quem não tá assim? Deixa eu ver aqui, porque talvez eu tenha que ir até meia-noite hoje só pagar o aluguel do Moisés. E pensando em comprar carro zero. É impressionante. Vou fazer as contas aqui. Vamos, atualiza, Salto. Aqui eu consigo parar. Eu preciso de... falta 10 pilas só. Tamo grandão. Falta 10 pilinhas pra pagar aluguel e ficar zerado no banco. Esse mesmo banco que vai analisar o meu crédito a partir de amanhã. 7h26 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Mais um dia pra chorar no cantinho. Mais um dia. Isso aqui vai. Luz na cara no meio do... Motoqueiro no meio da rua, embarcando passageiro. Essa aqui é a Mucideirão dobra à esquerda na... Vou ter que fazer a volta por trás, preciso mijar. Tô aqui na Visconde do Erval, no bairro Menino Deus. Trouxe uma passageira lá do Bordaza. Aquele shopping tá na Carlos Gomes com a seu Vamosi. Pereira Neto não tá na hora de ir pra Pereira Neto ainda. Mais um dia de tirar no cantinho, pessoal. Recém fechei 300 pilas, 307 para ser mais preciso. Santana, pegar na Praia de Belas, 803, Santana 375. Tá, depois eu vou naquele posto que tem lá na esquina da Santana com a Ipiranga. Tô me mijando como se não houvesse amanhã. Eu achei que ia parar de tocar agora, mas os desaforos nunca param, né? É impressionante, os desaforos nunca param. Mas hoje, depois que eu saí, não sei se eu comentei, depois que eu saí lá da IESA, era o que? 4h10, 4h15, até umas 5 horas da tarde, quando começou a tocar né? Começou a tocar valendo. Eu acho que eu só fiz uma corrida de 15 pila. Mapa branco, passando raiva. E o final de tarde, muita tranqueira e o preço, ó,
Pra minha sorte, tive uma viagem, até gostaria de ter falado antes, mas aí encaixou com outra pifadinha que não deu tempo nem de respirar. Com um rapaz lá do Rio de Janeiro, tá fazendo um serviço aqui, ele trabalha numa empresa de instalação de máquinas. Eu não perguntei quais as máquinas que ele instala, mas enfim. Ele veio instalar umas máquinas e dar treinamento pros funcionários do cliente dele. E foi assim, foi 28 minutos a viagem da General Vitorino até o hotel que tem ali no Parcão. 28 minutos. 4, 5 km. Tudo trancado para todos os lados que eu olhava. Mas aí a conversa foi tão gostosa assim, falando futebol, sobre frio, ele morrendo de frio e eu de manga curta. Aqueles contrastes que a gente vê, né? Ângelo. Ali na frente o Ângelo já aguardando, coisa boa. Enfim, só isso que salvou a noite e nada mais. Claro, aconteceu algo muito estranho agora. Vou compartilhar com vocês, para vocês tomarem conhecimento. E se vocês já tiverem passado por isso alguma vez, me deixem no comentário aí pra gente saber. Fui buscar essa corrida que eu tava falando com vocês agora no take anterior. Peguei no Praia de Belas, na Avenida Praia de Belas, no TRT, e trouxe aqui pro Boteco Imperial da Santana, uma viagem mínima no Comfort 803, tá? Cheguei ali, confirmei o passageiro, embarquei, tudo certo, iniciei a corrida. Quando eu tô passando pro shopping Praia de Belas, cancelou a corrida. O usuário cancelou a corrida, apareceu ali. Eu parei o carro na mesma hora, na frente do prédio comercial, no walk, né? Escuta, o que houve? Por que tu cancelou a corrida? Não cancelei não. Será que eu apertei o botão errado? Não sei o que. Daí nisso apareceu 803 na tela. Ou seja, eu recebi o valor normal. Rodei 200 metros e apareceu pra mim 803. Daí eu vi que ele tava assustado, que ele realmente não foi de má fé, né? Má intenção. Não, faz o seguinte, tá tudo certo, cara. Não tô afim de confronto. Como eu já recebi aqui, vamos fazer a corrida, tá tudo certo. Já fiquei off, inclusive, que eu quero mijar. Eu tô indo ali mijar agora no posto Ipiranga que tem ali na esquina com a Santana. Nesse meio tempo, ele, sei lá, 15 segundos depois ligou a filha dele pro cara. E daí se esclareceu a situação. Ela usa o perfil familiar no celular dela, conta conjunta com o pai, né? E quando ele estava em corrida, estávamos em corrida, né? Ela estava fazendo um pedido também. E daí ela viu que a viagem estava em andamento. E ela levou um susto. A moça, a menina essa, achando que ela tivesse feito o pedido errado e cancelou no celular dela, sei lá onde ela estava. A corrida foi cancelada. Na mesma hora ligou pro pai dela pra saber se ele tava usando o aplicativo e tal, não sei o que. Eu já fiquei de cara, né? Porque o que dá pra entender com isso? Que o usuário pode cancelar a corrida em andamento? Né? Imagina se os caras começam a fazer isso de má fé. Pede uma corrida pra puta que pariu, R$60, e daí o cara começa a corrida e o passageiro cancela a corrida pra não pagar aquele valor. Porque depois que tá dentro do teu carro já era, né? Nunca tinha acontecido isso comigo. Olha, eu vou bater 70 mil corridas na Uber no mês que vem. Vai ter o print no Instagram, inclusive. E nunca tinha acontecido isso comigo. Passageira, a viagem cancelada com ela em andamento. Pelo passageiro, com ela em andamento. Depois, quando eu tava vindo pra cá, eu pensei, puta, e se o estagiário achar que eu tô fazendo essa vida por fora? Né? Cancela aí, cancela aqui, tu me dá os 10 pila. Imagina se eu fosse me ferrar por causa disso. Porque tem gente que faz. Vai pegar as corridas longas pro interior, pro raio que o parta, cancela a corrida, mas quem faz isso não inicia a corrida normalmente, né? Primeiro negocia com o passageiro, se o passageiro concordar. Só que o estagiário consegue acompanhar os GPS dos dois celulares e ver que, opa, os dois estão indo pro mesmo destino, só que a viagem foi cancelada. Isso aí dá bloqueio, sabia disso? Não faça isso. Não faça isso. Arranje uma outra forma de fazer uma coisa por fora dos aplicativos, que não essa. Fideliza um cliente, troca cartão de visita com ele, né? Agora fazer isso aí tá colocando o teu em risco. E eu fiquei com esse medo, de fato, mano.
Eu pensei ao mesmo tempo também, disse, não, acho que por 10 reais eu acho que deve ter pago isso. 12 reais, sei lá quanto que ele deve ter pago por essa corrida. Uma viagem mínima de 1 quilômetro e pouquinho, 2 quilômetros, sei lá, nem vi. Vamos ver aqui. Vamos ver quanto que ele pagou. Eu recebo o 803, tá aqui direitinho. Aqui vai dizer que a viagem teve cancelado pelo usuário, nem apareceu a distância. Nem apareceu a distância porque de fato eu rodei 200 metros. Nem isso. Aqui, exatamente, 13 segundos, 200 metros aqui, ó. Vê se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Apareceu aqui, ó, 13 segundos a viagem, 200 metros. E eu vou ver quanto que ele pagou. E 698, que é o preço mínimo ali, mais 105 do diamante. Tá, isso aqui é o que eu recebi. E ele pagou 8,26. Ele pagou menos ainda, porque provavelmente já tá com desconto. Não, nem aparece desconto. Ele pagou 8,26 pela corrida. Ele não pagou menos, eu recebi 8,03, ele pagou 8,26. Ó, chegou taxa zero em Porto Alegre. Mas enfim, eu fiquei de cara com isso, né? Porque isso pode ser, no caso deles foi sem querer, eu entendi que foi sem querer. Mas eu puxei a orelha dele, né? Cara, cria uma conta pra tua filha, velho. Cria uma conta pra ela. Ah, porque a gente usa a conta familiar, ela deve ter esquecido de trocar o usuário. Beleza. Uma dessas pode ferrar o motorista, né? Se pega um ananá, motorista ananá, que não se dá conta disso, que não vê, ele vai ver toda a viagem, vai receber 8 reais, depois vai reclamar, sei lá o que pode acontecer. Deixa no comentário se acontecer isso contigo. Vou mijar aqui, depois iniciar minha última perninha, vou pegar o Rafa às 9h30 na URGS, não aguento mais, tô louco pra ir embora, porque tá uma merda esse movimento de hoje. Feito, finalizando por aqui, 9h22 da noite. Tô aqui no Irmão José Altão, sem paciência nenhuma pra fazer mais nada em relação à corrida de aplicativo. Eu só não tô mais apavorado, porque eu deveria estar completamente apavorado com o resultado dessa semana, por causa de amanhã. Porque a cabeça não para de borbulhar e pensar e pensar e repensar e pensar e repensar. E daí acaba que falta tempo pra ficar apavorado. Porque é pra ficar apavorado. É pra ficar apavorado. Estou indo aqui em direção ao Sarmento Leite para esperar o Rafael sair da faculdade. Daqui a pouco ele deve estar saindo. Vou chegar antes dele, inclusive. E vou finalizar por aqui. Só esperando pelo dia de amanhã para ver o que vai acontecer. O dia inteiro pipocando mensagens nas minhas caixas, no WhatsApp, no Instagram, na puta que pariu, de vocês que ficam me mandando mensagem o dia inteiro, de um bando falando um monte de coisa. A última agora é que não vai mais ter Move Brasil amanhã. O cara não tem um minuto de sossego, tá ligado? Bom, enfim, eu fiz o que eu tinha que fazer e esperar. Amanhã de manhã eu vou mandar o que eu fiz que eu tinha que fazer, né? O Banrisul vai participar do processo. Fato. Sou correntista do Banrisul. Fato. Pedi pro Felipe, meu filho que trabalha no Banrisul, atualizar o meu cadastro com os documentos direitinho, bonitinho, como eu já comentei no vídeo anterior. Além disso, orientado pelo vendedor da BYD, que eu fui lá essa semana, que me disse que eu tinha que ter um orçamento do veículo com a descrição do modelo e ano direitinho, valor e aquela coisa toda. Eu fiz, ele me deu, o rapaz que me ofereceu o Dolphin, que eu olhei o primeiro lá que eu falei pra vocês. E hoje eu fui atrás de um documento do Geely, do orçamento do Geely. Nem test drive eu fiz. Eu apenas fui lá, mostrei interesse pra vendedora, falei com ela, peguei o contato dela. Disse, eu tenho interesse nesse carro aqui, assim, 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 assim. Eu preciso que tu me mande um orçamento, porque o banco vai pedir esse orçamento para que faça análise de crédito, né? Então a única coisa que eu fiz de fato, antes que me pergunte, Daniel, mas eu não sei o que, atualizei a minha conta no Banrisul. O coisa que eu falei para vocês procurar dos seus gerentes, dos seus bancos, que estão dizendo que só Banco do Brasil e Caixa Econômica e Banrisul no estado do Rio Grande do Sul,
que vão fazer, não sei qual é a verdade, o que é mentira. Né? Teve um colega, o Jonathan, que teve na Caixa Econômica hoje mais cedo e disse que também foi se informar, fazer isso que eu tô falando para fazer. E ele disse que a Caixa só depois do dia 13 de julho, ou seja, uma falaçada de cada um fala alguma coisa de um lado e do outro, do lado e do outro, e do lado e do outro. Não dá para saber o que é certo e o que é errado. Mas estou ignorando essas informações. E também por isso que a minha cabeça não para de borbulhar. E amanhã, quando eu acordar, 8 horas da manhã, eu vou mandar uma mensagem pro gerente da minha conta. Disse, ó, minha conta tá atualizada, sou motorista de aplicativo, tu já sabe, isso aí, já tive esse contato. Vou participar, ou pretendo participar do Move Brasil. Tem interesse nesse carro aqui? Pá! Vou mandar o orçamento lá que eu recebi do Gili. Né? Nesse primeiro momento eu vou pro Gili. E ele que vai fazer o que ele tem que fazer, que eu não sei o que ele tem que fazer. Provavelmente ele vai pedir alguma coisa. Algum tipo de documento extra, de repente comprovante de residência, cópia de CNH, sei lá. Ah, então eu estou nessa expectativa. De novo, para quem não sabe, eu tenho nome sujo, eu tive nome sujo no passado, caducou. Se tu abrir meu Serasa hoje, tá zero de pendências, né? Então, não sei se eu me enquadro. Tenho relacionamento com o Banrisul já faz uns 3 ou 4 anos. Todo o meu dinheiro do aplicativo vai para lá. Todo dia cai na Digio, eu caía no Digio e eu transferia para o Banrisul. Então eu tenho uma movimentação que justifique uma renda que suficiente para pagar 13 mil reais, se for o caso. Em torno disso, a gente nem sabe isso também até agora. Enfim, eu estou aguardando esses passos, né? Esse passo. Isso não para de pensar sobre isso. Então a expectativa está grande, agora só falta a virada da meia-noite. Amanhã parece que, na teoria, pelo menos o que foi dito lá atrás, começa o processo de análise de crédito dos motoristas. E vamos ver o que acontece. Né? Tô chulhando, tô torcendo. Que a única informação que eu tenho no Serasa tá ok, meu score é bom, mas eu sei, eu tenho uma dívida passada que caducou. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Ao mesmo tempo, se os aplicativos forem de fato um fiador, no sentido de que eles possam comprovar que eu faturo um valor suficiente para pagar aquilo que eu vou pegar de financiamento, eu também acho que eu tô enquadrado. Entende o que eu tô falando? Entende o que eu tô falando? Se os aplicativos forem um fiador. E eu acho que de alguma maneira serão um fiador. Fiador entre aspas, tá? Porque senão o governo não teria consultado os aplicativos para saber se o motorista que está lá se candidatando, de fato ele tem uma vida lá. Mesmo que o que eles falaram lá é que tinha que ter pelo menos 100 corridas. Que eu já fiz nessa semana, já fiz 100 corridas, por exemplo. Ou perto disso, não sei se eu cheguei a fechar 100. Mas enfim, né? Mas eu acredito que sim, que isso aí tá tudo tramado, né? Tá tudo conectado. Existe um banco do governo, que é o BNDES, que vai garantir 80% do financiamento. E esse é o que o governo vai dar para nós. Existe um aplicativo que vai dizer, não, esse cara aqui trabalha conosco. Ele fatura tanto por mês. Também não sei se isso vai ser declarado para o banco. E o banco vai tomar a atitude dele. O banco vai ver o Daniel aqui, ó. O Daniel é correntista do Banrisul. Há 4 anos, 3 anos, sei lá quanto tempo que eu sou. Enfim. Vamos esperar, né? Então amanhã de manhã, quando eu acordar, eu vou mandar esse documento para ele, pro meu gerente do banco. E ele vai abrir o processo. Vamos ver o que vai acontecer. Se tiver novidades para falar para vocês, eu vou trazer. Não pretendo ser aqui uma fonte de informação, nunca fui. Nunca serei. Eu vou fazer... eu vou trazer, como eu sempre trouxe, a minha experiência, a minha opinião sobre o que está acontecendo. E a minha opinião é que como tem gente desocupada nessa vida, cara. Que fica o dia inteiro criando, falando, e postando, pior, com milhares de visualizações cada um deles. O errado sou eu, que tô aqui trabalhando, carregando gente por 6,76 às 9 horas da noite, numa quinta-feira gelada em Porto Alegre, enquanto eles estão lá no estúdio, climatizado, enchendo a cabeça dos motoristas de aplicativo. Errado sou eu, isso não é crítica pra ninguém, mas é impressionante a quantidade. Cara, eu abro o Instagram por causa do, né? São várias versões de cada um fazendo a sua. Uns gritam mais, outros gritam menos.
Outros fazem umas thumb melhor do que as outras. Que tempo que essa gente tem, cara. É impressionante, cara. E parece que o único objetivo, eu percebo, é colocar fogo no parquinho. O cara não tem um minuto de sossego. Feito esse desabafo, por isso que não dá tempo de eu ficar apavorado com o que está acontecendo em relação aos aplicativos comigo em Porto Alegre, pelo menos. Eu fechei em 10 horas aproximadamente R$358. Não teve um dia dessa semana que eu bati 400, deixa eu ver aqui. 398 na segunda-feira. Terça-feira eu não trabalhei, que era dia de churrasco. 263 na quarta, nem lembrava que tinha sido tão ruim assim, eu parei mais cedo, né? E 358 hoje. Eu deveria estar apavorado. Tu não tá? Daí tem aquela pergunta, né? Que tu tem que se fazer nessa hora. Tá, e aí? Tu vai entrar no financiamento mesmo assim? O que eu pago hoje de combustível e aluguel de carro é mais do que eu pagarei se o financiamento for aprovado. Então eu vou entrar sim nessa função, eu vou. E pelo menos vou ter conforto de dirigir um carro automático. Já é grande coisa. O Gire não vai me proporcionar nenhuma categoria a mais. Aliás, vai na 99 uso o elétrico, né? Coisa que hoje eu não faço. Vou poder fazer se eu quiser. Então, e não vou me atirar, como eu falei, eu tenho falado várias vezes. A minha opção é o Gire, ou não era, até a troca até subir de categoria, porque antes não era só X e tal. Eu não tava ali pelo Dolphin porque faz black. Que bom que o Dolphin faz black, apesar de eu achar que um carro reto não deveria fazer, né? E é um baita no carro, por sinal. Não dei uma crítica ao Dolphin, e sim a quem disse que ele faz black. Não era por isso que eu queria. Por isso que eu não vou escolher ele, porque o Gire é mais barato. E segundo que eu tenho visto também por aí, ele tem uma autonomia melhor, enfim. A diferença daí vai contra aquilo que eu falei no vídeo de ontem. Ele é recente no mercado. Ele é boi de piranha. Então eu posso quebrar minha cara. Daqui a 3 meses o carro fica parado. 6 meses porque quebrou uma peça e não existe reposição. Posso. Isso aí faz parte do jogo. Daí eu me fudi. Porque eu vou ter que alugar um carro para trabalhar e vou continuar com a prestação do banco. Daí eu tô fudido. Assim como tu vai estar também, se por acaso, não tô torcendo, não tô falando que vai acontecer, mas é possibilidade, a gente tá na rua o dia inteiro. O dia inteiro tá correndo risco de chegar alguém, mesmo que tu não tenha culpa, ter na tua lateral e estourar teu carro, e aí tu faz o quê? Não tem reposição. Vai esperar 6 meses, vai vir outro carro. Enfim, agora é só aguardar pro dia de amanhã, ver quais são as notícias do banco. O que o banco vai dizer. Sinceramente eu torço que ele me diga de cara: não, Daniel, não vai dar, felizmente não vai dar, porque... Ou que me diga de cara: não, Daniel, vai dar. Pra parar de pensar no se, sabe? No se. E daí, a partir dessa resposta, começar uma nova fase. Ou seguir essa fase com carro alugado, que eu já estou acostumado, que já entrou dentro da minha rotina, do meu orçamento. E tá tudo certo, que eu sempre defendi. Ou seguimos assim como tá, ou então daqui a pouco começa a pensar: então tá, então beleza, agora vai ser assim, vai ser assado, tem que mudar a rotina, tem que colocar um wallbox em casa, e patati, patatá, tem que guardar um dinheirinho agora para manutenção que antes tu não precisava guardar. Tu vai gastar menos, os teus custos vão ser menores, mas tu tem que te precaver com isso. IPVA ainda não, mas tu vai ter que pagar uma prestação de seguro, que coisa que tu não tem. Enfim, são várias coisas que daí eu vou ter que começar do zero. E eu tô nessa expectativa de começar essa nova fase, até pra dar uma virada no canal, enfim, aquela coisa toda. Então é isso. Cadê o Rafael, que não aparece nunca, tio? Não mandou mensagem nenhuma, não tem mais ninguém na rua aqui, porque deve estar chegando por aí. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e que não for, eu faça aí imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição, não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.